Tudo que você conquista, não só no futebol, como na vida, com mais dificuldade, você costuma dar mais valor. Então, por isso que o Guarani ele tem essa particularidade realmente de superar as dificuldades para poder conseguir as suas vitórias. Esse fator aí, ele faz com que a equipe se fortaleça a cada dia. Quando você menos espera, você vai para uma partida mata-mata no Guarani. Todo mundo imagina que o Guarani, muitas vezes, eu tenho alguns exemplos que empata jogo em casa ou perde jogo em casa e vai para fora. Quando todo mundo pensa que ele está eliminado, ele tem essa particularidade de ir lá e vencer. Então o Guarani é um exemplo para toda a vida de que superando as dificuldades você pode vencer. O rubro-negro é diferente, o torcedor do Guarani é diferente, porque nós, independente de que estejamos ganhando ou não, nós não abrimos mão do nosso amor ao Guarani. Que chova ou que faça sol, 400, 500 fiéis leoninos se fazem presentes aos seus jogos. O Adenilson lança, já tenta a jogada rápida com o Leilson, ele contra o Everton Páscoa, ganhou no primeiro, chamou, bateu pro gol, ela passa perigosamente e vai pra fora. Guarani, 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 minha alegria é te ver jogar. É um time lutador, é um time assim de massa, é um time que a sua torcida e seus diretores não tem muita condição financeira para colocar ele num local de destaque, mas define como uma equipe guerreira, lutadora, porque ao longo desses 76 anos, né? E tá aí, né? Quando muitos já acabaram. Tu leva pra lá. É, papinha, se tu descer, tu pega 4. Para falar assim da história do futebol de Juazeiro, o Padre Cícero tem uma importância muito grande nesse momento, porque o Padre Cícero, quando criou o plano assim da cidade, ele disse que em cada lugar, em cada bairro, criasse grandes quadros. Esses quadros eram grandes terrenos que recebia circo, recebia parque de diversão, e eram grandes terrenos abertos, um pouco mais limpos, né, entre as casas. E esses quadros foi onde surgiram os primeiros campos de futebol. Acho que o primeiro campo em Juazeiro foi ali na Rua do Seminário, tinha um grande quadro, e foi ali que surgiu os primeiros times de futebol amador. Mas onde o futebol toma um grande impulso mesmo é onde hoje é a Igreja dos Franciscanos. Até 1949, que foi onde foi construída a Igreja dos Franciscanos, era ali onde funcionava o futebol amador. E nessa época já tinha alguns times, como o próprio Guarani de Juazeiro, eu acho que o 13, o América. Alguns dos principais times nascem na década de 40, nesse quadro que chamava Quadro de São Francisco, e depois vira a Igreja dos Franciscanos. Inicialmente, esse nome do Guarani foi numa homenagem ao Guarani do Paraguai. Existe um clube lá no Paraguai com esse nome de Guarani. E esse time na época estava no auge, no Paraguai, e esse pessoal de Juazeiro prestaram a homenagem ao Guarani do Paraguai. O Guarani, ele vem na década de 40 pelo comerciante, agora eu não estou lembrado do nome, acho que é o Emícles Barreto, né? O Emícles Barreto, ele cria o Guarani Esporte Clube e na época ele não tinha exatamente essas cores, vermelho e preta, que ainda hoje veste o rubro-negro. O Guarani era preto e branco nessa época, a camisa do Guarani era preta com pequenas listras brancas verticais. E depois que ele passa por uma reformulação e recebe um grande apoio dos comerciantes do Mercado Central, nesse início da década de 50, já no estádio dos Bandeirantes, é que o Guarani passa a ter, inclusive, a adotar as cores vermelho e preto,
e também o escudo, que é muito inspirado no Sport Recife. Quando constroem a Igreja dos Franciscanos, aí o futebol migra para outro quadro, que era o quadro de Santo Antônio, que ficava ali no bairro São Miguel, entre as ruas São Salvador, Santa Luzia, São Francisco, que era um grande quadro, um grande terreno, que passou por limpeza, foi cercado por pequenas estacas de madeira, e ali foi onde o principal campo de futebol de Juazeiro, entre as décadas de 50 até 70, até a construção do Romeirão. E lá se chamava o Estádio dos Bandeirantes. Mas antes disso, na Igreja dos Franciscanos, onde era aquele terreno, surge o futebol, os primeiros campeonatos surgem ali. Inclusive a Liga Desportiva Juazeirense surge ali, ela acaba e depois retorna junto com alguns clubes. Inclusive o Guarani, ele passa um período fechado e retorna quando cria-se esse campo lá no Estádio dos Bandeirantes, lá no São Miguel, no bairro São Miguel. O 13 e o América duelavam pelos campeonatos municipais, o 13 com mais sucesso. O 13 tinha jogadores locais, o 13 do Antônio Mascote, já o América era do empresário Antônio Patu, duas pessoas que tinham poder aquisitivo aqui em Juazeiro. E eles formavam os dois principais times e o Guarani até então não tinha essa mesma força. Com o fim do América, o Guarani começa a conquistar seus primeiros campeonatos. Na década de 40 ele ainda chegou a ser campeão juazeirense, só que o campeonato não tinha a mesma força, o futebol também não tinha a mesma força. E após o fim do América ele começa a duelar fervorosamente com o 13 pelos campeonatos. Na realidade, minha paixão pelo Guarani começou uma coisa até fora dos padrões normais. Primeiro jogo que assisti de Guarani, aliás, nem assisti, pulei o muro para ver se conseguia assistir, que foi no LDJ, um jogo Icasa e Guarani, cujo resultado foi 4-0 para o Icasa. E eu, muito jovem, menino velho, vendo aquelas pessoas saindo do campo entristecidas, mas profundamente apaixonadas pelo time, eu disse, meu time é esse. Apesar de ainda criança, mas foi a estreia do Guarani no Campeonato Cearense, quando o futebol de Juazeiro do Norte saiu do futebol amador e foi inserido no contexto profissional. A estreia do Guarani foi uma partida muito interessante por conta de ser a estreia no Campeonato Cearense de Futebol, e o Guarani venceu nada mais, nada menos que o Ceará aqui no estádio Romeirão. A maior alegria que o Guarani de Juazeiro me proporcionou, eu acredito que foi a conquista do torneio Santos Dumont. Era um torneio promovido pela Federação Cearense de Futebol, onde participava os times de Fortaleza. E o Guarani foi campeão desse torneio, ganhando do Ferroviário aqui no Romeirão. Era um título oficial, como se fosse a Fares Lopes hoje. Chamava-se o torneio Santos Dumont. Primeira e grande conquista, e uma conquista que eu digo até hoje, é quase semelhante a um estadual. Porque me parece, na época, o único time dos grandes da capital que não participou, me parece, foi o Ceará. Não lembro bem, mas todos os demais faziam parte. Mas eu ainda considero a grande conquista do Guarani de 79, porque era um campeonato longo, com muitos jogos. E o Guarani batia no Icasa de manhã, de tarde, de noite, e batia em Ceará, Ferroviária e Fortaleza de manhã, de tarde, de noite. De todos os concorrentes, na época o Guarani ficou em terceiro lugar, mas com a quantidade de pontos, nunca pensado até hoje, me parece que na época 54 pontos. Para um time do interior chegar a essa marca, foi uma façanha muito grande. Hoje o time chega a uma final, como o Guarani chegou em uma dessas finais aí, com 11 pontos, semifinais com 11 pontos, 10 pontos, 12 pontos. Isso é uma quantidade de pontos irrisória em relação a um time que chegou a uma disputa, chegou ao final com 50 e poucos pontos, na época em que os pontos eram contados por vitória apenas 2 pontos, hoje são 3.
Olha que campanha o Guarani fez na época. É porque é o seguinte, o time era bom. Era o time que era bom. Roberto Batata, Luiz Calcaia, Gena e Oscilon. Zé Carlos, Carlos Alberto e Marco Pintado. E sim, ele e Esquerdinha. Ele quer dizer eu. E a gente era considerado time pequeno. Mas era um time pequeno que tinha jogador de time grande. Sabia o que estava fazendo. Foi nesse campeonato de 79 que você marcou o gol de placa do Romeirão. Como foi esse jogo contra o Fortaleza? Como foi o gol? Eu vim com a bola, mas tinha 4 zagueiros. Eu não podia atravessar eles. Então eu tive que lançar para pirejar e correr para a área. Não vou dizer que foi coisa minha, foi sorte. Eu passei da bola, ela veio numa meia altura, eu puxei de calcanhar. Por sorte minha e a benção do meu padrinho Cis, eu consegui cobrir os 4 zagueiros. Já que eu cobri os 4 zagueiros, eu ia deixar cair, né? Aí eu dei um voleio, aí consegui o gol de placa. E como você definiria o Guarani Esporte Clube? Eu definiria o seguinte: é o leão do mercado. Em 1973 surgiu o Icasa, e por isso que eu acho importante ressaltar a história do América e do 13, porque com o fim do América na década de 50, o Guarani ganha muitos torcedores, e o Guarani permanece. Com o fim do 13 em 62, os torcedores do 13 não iam torcer para o Guarani, que era um rival do 13, eles vão torcer para o Icasa. Então, o 13 tinha muita torcida e o Icasa já nasce com a torcida do 13. E é daí que surge uma grande rivalidade entre Icasa e Guarani. Porque o Icasa em 63, ele já nasce com o poder econômico da empresa, né, da indústria de algodão Icasa, indústria de algodão e óleo. E no campeonato de 63, ele vence o primeiro em cima do Guarani. Só que o Guarani vai dar o troco em 1964. Ainda hoje eu não admito o verde lá em minha casa. Às vezes eu estava aqui trabalhando, chegava em minha casa, estavam os coleguinhas do meu filho, lá com a camisa do adversário, dizia: meu filho, vem cá, tira a camisa, sai lá fora, tira sua camisa e volta sem camisa, mas com a camisa verde aqui dentro da minha casa não. Dentro da minha casa não. Depois de 2 anos, Icasa e Guarani de Juazeiro se encontraram novamente dentro de campo. E o Leão do Mercado levou a melhor. Além de vencer a partida, quebrou um tabu de quase 15 anos sem ganhar do adversário. Nesse dia nós estávamos numa expectativa tão grande de que efetivamente se quebrasse desse tabu que tanto se propalava, que passamos o dia todo mobilizando o maior número de torcedores possível, porque nós estávamos muitíssimo confiantes de que poderíamos quebrar esse tabu. Embora nós não considerássemos esse tabu todo, nunca aceitei, sempre me digladiei nas emissoras de rádio, combatendo essa história desse tabu de não sei quantos anos, não sei quantos jogos. Mas nós éramos muito ansiosos para que chegasse esse dia. E graças a Deus chegou. E depois foi festa no Juazeiro todo mundo sabe disso. Numa jogada rápida, Niel caprichou no passe e Zé Augusto fez um golaço. O fato é que a partir de 2000 anos para cá, o Guarani tem vivido bons tempos e tem colocado novamente bons públicos em nossos jogos. Foi uma temporada de sucesso. O time do Guarani de 2011, administrado pelo presidente Moura, primeiro conseguiram formar não um time bom, um elenco muito bom, um elenco muito forte. Bons jogadores que vieram para essa campanha. Eu tenho 2 alegrias em minha vida, 2. O Guarani ganhar e os Heróis perder. Às vezes eu me alegro mais com a derrota deles do que a nossa vitória. E ganhar deles é me alegrar 2 vezes. Dia 24 de março de 2011, estava aqui no estádio Romeirão, foi uma tarde histórica, né, para o Leão do Mercado, quando a gente venceu o nosso maior rival, Icasa, né, por 4-0. E o primeiro gol saiu logo aos 8 minutos nessa jogada de Zé Augusto, que Gerson concluiu com categoria. Aos 26 minutos, Emerson foi para a cobrança de escanteio e fez um gol olímpico.
esperava entrar e dar a minha contribuição, né? Mas não fazer um gol, né? E um gol tão bonito como naquela tarde, né? Então, acho que entrei e pude ajudar, né? Fazendo o terceiro gol. Aos 33 minutos, Márcio Tarrafa, de fora da área, fez um golaço. Nós queríamos a vitória. Agora, no decorrer do jogo, a gente queria que tivesse mais, porque cabia mais naquele jogo. Se nós tivéssemos vencido de 8, de 7, de 6, de 10, teria sido pouco ainda, dada a superioridade do Guarani. Aos 40 minutos, para fechar o placar, Guarani 4 e Casa 0. Para o Guarani, um 0-0 estava de bom tamanho, mas o time foi para cima e a primeira chance do Leão veio numa jogada entre Niel e Lamar. Para o segundo tempo, o time de Juazeiro voltou decisivo. Aos 18 minutos, numa jogada de contra-ataque, Lamar marcou o primeiro na saída de Mondragon. Um feito marcante também, uma alegria assim incomensurável, ninguém sabe nem dimensionar a alegria, porque além do placar elástico, uma conquista. E toda conquista ela traz frutos positivos, traz o crescimento da torcida e também a autoestima do time em si. O torcedor já comemorava quando no finalzinho, Guidio bateu forte e fechou o placar. Guarani, campeão da Taça Fares Lopes. Todas as vezes que Guarani e Horizonte se encontram, é sempre um bom jogo. E além de ser um bom jogo, é um jogo em que há um equilíbrio muito grande. Me parece que hoje o Guarani tem uma supremacia muito ínfima em relação ao Horizonte, mas tem. Por quê? Porque se equilibram as forças. Trabalha a bola outra vez, o time do Guarani, a bola vai ficando com Kelvis, avança para a peça ofensiva, vai tentar bater de longe, bateu na zaga, ela sobrou para Neylon, vai marcar, bateu, golaço! Segundo tempo de partida aqui no estádio Romeirão, 31, segundo tempo, desce o Guarani, tentativa de jogada, a bola vai sobrando, Netinho vai marcar, bateu na trave, é gol! O Horizonte passou a ser um clássico do interior contra o Guarani. Então, mesmo com todas as dificuldades apresentadas para aquela final, o nosso time a gente sentia um time muito pronto, né? Porque o Guarani ele tinha sofrido muito nessa Fares Lopes de 2016 e aí a gente, uma vez chegando na final, a gente sentia um grupo muito fortalecido para chegar e conquistar. Vai para levantar a taça! 1, 2, 3! De Juazeiro, bicampeão da Taça Fares Lopes. Autoriza a bola rolando pela Copa do Brasil. Jogar contra uma equipe como o Náutico, né, a partir do momento que teve o sorteio, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. O Náutico é uma equipe grande do Nordeste. Depois de uma ótima jogada pela direita, o goleiro rebateu. Ítalo botou a bola lá dentro, camisa 9 do time do Guarani. Foi um momento histórico. Veio a Juazeiro tendo a vantagem de jogar pelo empate. E naquela oportunidade, conforme disse anteriormente, o Guarani se utilizou de suas principais características, da vontade, da garra, da determinação. Com muita valentia, o Guarani conseguiu a vitória pelo placar de 1-0, passando para a segunda etapa da Copa do Brasil. Eu diria outro momento histórico, inesquecível da história do Leão do Mercado. Eu não me emocionei tão somente com o resultado, com o feito do Guarani em campo, mas muito mais pelo feito do torcedor. Um jogo 10 horas da noite, televisionado, o televisionamento direto daqui do Romeirão, a concorrência enorme e o Romeirão com muita gente, mas todas elas vestidas com as cores rubro-negras. Contava-se nos dedos o herege que tinha por lá, assim, secando a gente. Então, o grande feito também foi esse, mostrar que o Guarani tem uma torcida, tem sua força, ela não adormeceu. Necessário é que estejamos sempre estimulados. O momento dele dentro de campo é espetacular, assim, se você for pensar na dimensão. O Guarani já está disputando pela segunda vez seguida, ano que vem vai fazer a terceira vez, uma disputa de um Campeonato Brasileiro da Série D. É uma participação numa competição nacional. Já teve 2 participações na Copa do Brasil. Então ele conseguiu uma coisa que ainda não tinha conseguido. E hoje é o grande time
da cidade de Juazeiro. O Guarani é um time que ele acaba sendo apaixonante, porque no Guarani você tem um respeito devido, né, dos torcedores. Os torcedores costumam respeitar os profissionais que atuam no Guarani. E você pegar a grande maioria dos ex-jogadores eles que atuaram nas duas equipes, uma boa parte deles gostam do Guarani justamente por isso, porque o Guarani, apesar de ter uma torcida menor, né, do que a do Icasa, por exemplo, ela é uma torcida muito vibrante. A Lúria se calou! A Lúria se calou! Aqui pode faltar até a técnica, os jogadores podem ter até suas limitações técnicas, mas jamais pode faltar a vontade, a raça, porque essa é uma marca do Guarani. Eu conheço bem o Guarani porque fui jogador da equipe, sei de como fui auxiliar técnico, sei de como o torcedor ele gosta que os atletas atuem dentro de campo. Então a gente procura passar essa nossa experiência vivida dentro do campo para os nossos atletas, principalmente no sentido de Guarani, para que eles possam entender bem a filosofia do clube e que possam realmente encarnar esse espírito de leonino, espírito de vontade, espírito de quem tem que ter muita raça, muita vontade para poder vencer jogos. Nossos corações, Domingo da Chuteira. É gol, é gol, é gol! Meu coração é Guarani, eu sou leão, sou rubro-negro e não vou desistir. Meu coração é Guarani, eu sou leão, sou rubro-negro e não vou desistir. Uma colega minha, professora muito bonita, nós começamos a ter uma empatia um com o outro e depois, olhando para os olhos dela, eu vi que era verde e disse: meu amor, não vai dar certo, porque senão vão zombar de mim. Daí acabou.